escrito, firme en las paredes de tu laberinto, y ese de tu cuerpo todo un manuscrito. Salve, salve galera, tudo bom com vocês? Fiquei animado agora pra gravar esse vídeo. Depois, quando eu vi o que aconteceu com o meu último vídeo, meu irmão, foi incrível. 1.400 visualizações em um dia. Foi inacreditável. Eu gostei muito do que vocês fizeram. Incrível mesmo. Muito obrigado a vocês, ao pessoal que viu esse vídeo. E me desculpando por conta que eu tava fazendo pouco vídeo, né? Eu espero que vocês gostaram da thumb. Salve, salve meus raptores, minhas raptores. Tudo bom com vocês? Eu tô com uma camisa especial aqui pra falar sobre vocês e sobre o tema que eu fiz aqui. Fiz até podemos dizer que tá caindo um roteiro pra fazer aqui. O título vocês já sabem que vai estar aí, né? Graças a Deus o vídeo deu tudo certo. Aquele short que deu 1.400 visualizações. Então, continuando, galera, indo então nesta parte que tá acontecendo agora, eu vim explicar a vocês uma coisa que fazem muitas perguntas. Vamos falar sobre o porquê o nome Tiranossauro e algumas curiosidades dele. O nome Tiranossauros vem de uma família que não é só sobre o dinossauro Tiranossauro Rex ou T-Rex, que é o nome popular. O nome Tiranossauros vem de uma família que todos esses animais ou dinossauros terminam com Taurus. Por exemplo, Tyrannosaurus Rex, primeiro nome, termina com Tiranossauros. Vamos dar o exemplo do Giganotosaurus. Giganotosaurus é o primeiro nome e ele termina com Taurus. Por isso que a gente identifica, porque ele é de uma família que se chama Tiranossauros. E outra coisa também, muita gente pergunta: por que você sempre fala o nome do dinossauro terminando com S? Por conta que é o jeito certo de falar. Dizer que ele termina com S, dizendo que ele está no plural. E pessoas dizem Parasaurolophus ou Parasaurolophus, mas o certo é Parasaurolophus ou Lophus, terminando com um S. Isso foi garantido por pessoas que descobriram. Outra coisa também, quando o Tiranossauro Rex, a T-Rex do filme, sei lá, daqui de Jurassic Park, a T-Rex, por exemplo, os Tiranossauros Rex foram descobertos há mais de 100 anos atrás. E por conta disso também tem uma curiosidade aí, ou 3, que eu vou falar 3 aqui, ou 4. Que as pessoas que pensavam, quando descobriram o Tiranossauro, pensavam que ele tinha lábios. Mas aí depois de um tempo, de uns 30 anos, 35 anos, 50 anos depois, os cientistas disseram que eles eram parentes próximos dos crocodilos e alligatores e jacarés. Aí pensavam e botavam nos filmes: eles não têm lábios, têm dentes para fora. Mas aí, quando chega o passado, tipo agora, depois daqui, a gente voltou a acreditar que eles tinham lábios. O porquê? Por conta que ele não tinha a água suficiente que esses alligatores, jacarés, que vivem a maior parte do tempo na água, por isso que eles têm os dentes para fora. Mas se fosse com os dinossauros que não têm água suficiente para ter os dentes para fora, eles sempre ficariam babando. E isso não seria tão ecológico para eles. Isso seria meio que um fato ruim. E por isso que eu tô falando e corrigindo as pessoas que acham que isso é verdade ou que isso é mentira.
Tem gente que acha que é verdade, tem gente que acha que é mentira. Aí dá o maior BO. Por isso que eu tô corrigindo aqui. Aí, outra coisa também que pessoas pensam muito, mas acham que é mentira. Que é, será que os tiranossauros em geral, a família tiranossauros, tinham pés colados, literalmente pés colados no chão? Na verdade, não. E muita gente pensa que ele tem 3 dedos, mas ele tem 4. Que o primeiro não encosta no chão. Ele tem um certo nome que não me vem a lembrar agora. Eu tô falando isso por quê? Por conta que muita gente pensava que ele tinha só 3 dedos, mas ele tem 4. E outra coisa também, que conjunto com isso, eles na verdade tinham calcanhares e solas de pé, que vai estar aparecendo agora na sua tela. Aí com isso na tela a gente vai analisar um pouco. Uma parte tem o calcanhar, a sola e o calcanhar do pé ou da pata, que nem a gente. E se for ver, eles se equilibram. Na verdade, não em sola, em tudo, com o pé inteiro. Eles sempre vão se equilibrar e andar nos dedos, nos únicos 3 dedos que ele tem que encostar no chão. O quarto não vai estar encostando. Por isso que eu tô dizendo. Por isso que eles têm, e os verdadeiros dedos dele e o verdadeiro corpo, eles sempre andavam se apoiando nos 3 dedos, por conta das suas circunstâncias de habitat natural. Por isso que isto é uma pergunta meio restrita, garantindo se eles eram assim ou não, mas é confirmado mesmo que eles tenham lábios, como a gente. Sempre vão ter lábios, não importa. Se for um dinossauro aquático, aí sim, tipo, vamos dar um exemplo. Um mosasaurus, ele tinha lábios e alguns dentes para fora, por conta que ele ficava a maior parte do tempo na água. E por isso que eu estou falando, os dinossauros terrestres que têm dentes para fora, isto é mentira, isto é coisa de ficção, que pensavam que era verdade, mas não é mais. Por isso que eu estou dizendo aqui que não pode se garantir isto, por conta que seria uma irrealidade. E com isto, podemos também afirmar que, por conta disto que a gente analisou, os cientistas em geral, paleontólogos, arqueólogos, cientistas, esses cientistas aí em geral que fazem e mexem com ossos, dinossauros, essas coisas. E com isso, dá pra saber um pouco de como eles eram. E muita gente pensa que eles não tinham penas, mas na verdade eles tinham sim. Os tiranossauros, especificamente o Rex, tinham penas, mas muito poucas. E muitas vezes essas penas ficavam na parte do abdômen. Aí com isso mal aparecia. Alguns não tinham penas na parte do abdômen e outros tinham, mas eram muito fininhas e muito poucas. Com isso muita gente dizia que eles não tinham penas, mas tinham sim. A maioria dos dinossauros. Alguns não tinham, mas a maioria sim. Por isso que muita gente pergunta isso. Também tem outra coisa que eu acho muito interessante. Os tiranossauros em si, que eram representados no Jurassic Park, como o Tyrannosaurus e o Giganotosaurus. Eles tinham o braço normal, 2 dedos, normal, mas eles eram maiores e largos. Mas na verdade, e também no filme aparece que eles são meio dobrados.
Mas na verdade, na vida real, eles tinham a mesma garra, 2 dedos com garras, só que meio endireitadas e para trás, ou seja, bem mais curtas. Mas por que isso? Por conta do seu corpo gigante, extremamente grande. E por conta disso, essas 2 pequenas garras e braços eram feitas para manter o equilíbrio do animal e com isso melhorar sua aerodinâmica do equilíbrio, para ajudar a ele correr mais rápido. Senão ele ia ficar caindo no chão e tropeçando com bem mais frequência. Por isso que eu digo, quem fala disto e pensa que é um gênio está errado. Estude primeiro para falar de uma coisa. Eu estudo arqueologia e paleontologia e falo. Se eu estiver errado, eu vou pedir sugestões para saber se eu estou errado ou certo. Muito obrigado, valeu, falou, tchau!